Gostaria de ler com você no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. É uma história maravilhosa. Quando eu estava meditando esta palavra, eu entendi que nesta história também está a minha história. Está a história da igreja, está a tua história. Aleluia. Ao final da ministração você vai perceber que aquilo que foi realizado na vida de Mefibosete é aquilo também que se realiza nas nossas vidas ainda hoje. Amém? Glórias a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1, diz assim para nós. E disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dê ao filho do teu senhor. Trabalhe-as, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de seu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Até aqui, irmãos. A amada igreja poderá se assentar. Glória a Deus. Os irmãos veem que no início da fala de Davi, ele cita Jonatas, ele cita Saul. Então o primeiro versículo diz que ele pergunta se ainda há alguém da casa de Saul. E nós precisamos entender esse contexto, né, da casa de Saul, por bondade para com ele, por amor de Jonatas. Né, dois personagens, Jonatas, filho de Saul, do rei Saul. Se nós voltarmos no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que Davi e Jonatas estão ali dialogando, e Jonatas já sabia que Davi haveria de reinar em Israel. E como naquele tempo, naquela ocasião, quando um rei assumia um trono, esse rei ele dizimava, ele matava toda a família
do seu antecessor. Então, Jonatas, dialogando com Davi, ele pede por bondade. Eu sei que você vai reinar, mas eu estou pedindo aqui para você agora que você haja com bondade para com a minha casa, para com para com a minha família, para com os meus filhos. E Davi faz um juramento, ele faz uma aliança com Jonatas. Ele diz que vai agir com bondade. E o interessante, irmãos, que 4 capítulos à frente, Davi vai fazer exatamente a mesma coisa com Saul. Certa feita, Saul, na perseguição a Davi, ele precisa fazer ali suas necessidades fisiológicas, ele entra numa caverna. E naquela caverna estava Davi com os seus homens. E quando eles veem então Saul entrando sozinho naquela caverna, então os homens disseram então para Davi: Davi, olha, Deus está colocando Saul nas suas mãos, é hora de matá-lo. Ele tem perseguido você, ele tem em todo momento buscado a matar você. Então é o momento, Deus está colocando ele nas suas mãos. E Davi então olha para aqueles homens e diz: não, ele é ungido do Senhor. Por mais que ele esteja me perseguindo, ele é ungido. E Davi vai então, se aproxima de Saul, corta ali um pedaço das vestes de Saul e ele não percebe. E quando Saul está saindo daquela caverna, Davi vai atrás. E quando Saul já está a uma distância, ele grita para Saul, mostrando o pedaço das vestes ali nas suas mãos, dizendo para Saul: olha, você estava nas minhas mãos, eu poderia te matar, e acabaria a perseguição sobre a minha vida. E Saul então ele entendeu que Deus estava na vida de Davi. Aleluia. E então Saul ele pede para que Davi também haja com misericórdia, com bondade para com a sua casa. Interessante, irmãos. E Davi faz essa aliança com Saul. Saul, aquele que perseguia Davi, que procurava matar Davi. E Davi agiu ali com benevolência, com bondade com a vida dele, preservou a vida dele e ainda fez uma aliança, propondo que haveria de agir com bondade para com a sua casa. Bondade aqui, irmãos, no hebraico, ele também tem a palavra chamada hesed, em hebraico, que quer dizer bondade, que quer dizer graça, que quer dizer amor inabalável. Era essa promessa que Davi estava fazendo para Jonatas e para Saul. Chegou o tempo de guerra, Saul saiu para a batalha, e naquela batalha Israel estava perdendo a guerra, e Saul não quis cair nas mãos do inimigo, então ele procurou um suicídio. Ele se lança sobre a sua própria espada, porque o seu escudeiro não quis matá-lo. O seu escudeiro então faz o mesmo e se mata. E quando um dos inimigos se aproxima de Saul, Saul estava ali agonizando, ele não estava morto. Então ele pediu: termina o serviço, mata-me. E quando essa notícia da morte de Saul e de seu filho Jonatas chega ao palácio, então há uma correria enorme, e aquela ama que cuidava de Mefibosete, filho de Jonatas, na correria ela derruba aquela criança, e aquela criança fica aleijada dos pés. E essa criança agora ela é escondida em Lodebar. Debar, sozinho, significa lugar de muitas pastagens. Mas quando se coloca o prefixo ali, Lo, significa sem. Então, sem pastagem. Mefibosete vai para um lugar onde a vida é difícil, onde há uma miséria, onde os moradores são pobres, onde os moradores são doentes.
Foi para esse lugar que Mefibosete foi e ali ele cresceu. O tempo passa, Davi agora se torna rei. E aí então no palácio ele se lembra da aliança que ele fez. Tanto com Saul, tanto com Jonatas. E por isso ele pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, para que eu use de recede, para que eu use de graça, para que eu use de amor para com ele? E o interessante, irmãos, que quando Ziba é trazido diante do rei, e o rei faz a mesma pergunta a ele, então ele responde, e a resposta dele, irmãos, é interessante. Porque ele diz para Davi: existe o filho de Jonatas, um aleijado. Ele nem pronuncia o nome Mefibosete. Ele pronuncia o defeito. Ele fala da dificuldade de Mefibosete, mas não cita o seu nome. Como quem quer dizer: olha este palácio, olha para essas paredes, olha para os tapetes. Mefibosete não poderia estar aqui nesse lugar. Esse lugar não condiz com um aleijado. Por isso ele foi colocado em Lodebar. Talvez um dia, irmãos, alguém também te disse: você não serve para servir Cristo. Você não serve para estar na presença de Cristo. E muitas vezes nós, como igreja do Senhor, muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós olhamos para os defeitos dela. Nós olhamos para os problemas. E Deus, através desta palavra, está nos dizendo: sou eu que chamo, sou eu que escolho. Da mesma maneira, irmãos, que Davi estava cuidando do rebanho do seu pai, estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, aleluia. Deus foi lá e o trouxe à sua presença para ser ungido como o rei de Israel. Os seus irmãos, os mais preparados, chegavam à presença ali de Samuel, mas Deus disse: não é nenhum deles, é aquele menino que está lá no campo. Aleluia. Ziba estava dizendo para Davi: olha, tem lá sim o filho de Jonatas, mas é aleijado, não dá para ficar no nosso meio. Assim como muitas vezes nós olhamos: fulano de tal, não, esse não dá para ficar na igreja, esse não pode. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e nós esquecemos que quem faz a obra é o Senhor. Quem trabalha nas nossas vidas, quem trabalha em nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque um dia nós também estivemos lá em Lodebar. Um dia nós também estivemos em dificuldade. Se nós puxarmos pela nossa memória, nós estávamos num lamaçal de pecado. E Jesus deixou as 99 ovelhas e foi nos buscar onde nós estávamos. Apesar do pecado, apesar da sujeira nas nossas vidas, Jesus se dispôs em nos buscar. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos que Jesus faça esse mesmo trabalho na vida das pessoas que estão lá fora. Nas vidas das pessoas que estão precisando da graça de Deus, do recede de Deus. Aleluia. Daquelas pessoas que estão precisando do amor inabalável do Senhor. Nós queremos escolher
quem é que pode, quem é que não pode entrar na casa do Senhor. A casa é do Senhor, dos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmãos, que Deus não chama ninguém pelos seus erros, ninguém pelos seus pecados ou pelos seus defeitos, mas Deus nos chama pelo nome. Amém? Aleluia. Jesus, Ele não olha para os nossos defeitos, Ele não olha para os nossos problemas, aleluia, e Ele nos chama pelo nome. Aleluia. Porque Ele nos conhece. Desde o momento que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, Ele nos conhece por inteiro. E por isso Ele chama, apesar do pecado, apesar da vida errônea que nós levamos, Ele chama. Vem Santino, vem João, vem Pedro, chama pelo nome e não pelo defeito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Em Isaías 43, verso 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Você é do Senhor. Não importa o que as pessoas digam a seu respeito, não importa como as pessoas têm olhado para você, não importa, você é do Senhor, você pertence a Deus. Amém? Será que você pode glorificar a Deus com as suas palmas por isso? Aleluia, glória a Deus. Ele te chama pelo teu nome, aleluia, você é dele, você pertence ao Senhor. Aleluia, Ele te comprou, aleluia, a preço de sangue, vertido naquela cruz, daquele sacrifício. Aleluia. Ele te chama pelo nome. Aleluia. Vai buscar Mefibosete. Os soldados foram até onde ele estava. E chegando ali, os soldados então dizem: olha, você é Mefibosete? Sim, sou eu. Nós viemos da parte do rei. E eu creio que ele já imaginou o pior para a sua vida. Aquilo que era natural. Ser morto por aqueles soldados. Mas aqueles soldados dizem assim: olha, o rei quer te ver. Aí eu fico imaginando, irmãos, a cabeça de Mefibosete, eu aqui conjecturando, como se não bastasse eu estar destinado para a morte, o próprio rei talvez queira tirar a minha vida, ou quer ver eu ser morto. Mas quando Mefibosete é colocado ali na presença do rei, o rei olha para ele e diz: não temas. Não tema. Aleluia. É certo que eu te tratarei com bondade. É certo que eu te tratarei com amor. Aleluia. Glória a Deus. Um dia todos nós estávamos destinados à morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia. A nossa destinação é a morte. Mas quando nós chegamos à presença de Deus, à presença de Jesus, Jesus diz: não temas. Não tema. Porque eu vou tratar com bondade contigo. O Senhor te trata com bondade.
Aleluia. É correto, irmãos, dizer que nós merecíamos a morte. Aquilo que nós merecíamos, nós não recebemos. Mas aquilo que nós não merecemos, o Senhor nos dá. Ele age com misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã nas nossas vidas, a cada dia. Aleluia. Ele estava esperando a morte, mas ele encontrou vida. Aleluia. A vida em Jesus. Porque ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Aleluia. Então receba vida da parte do Senhor. Aleluia. Que você seja fortalecido. Que você, aleluia, receba este amor da parte do Senhor. Aleluia. Que você receba a bondade do Senhor. Que você receba o reset do Senhor. Aleluia, a sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Que você receba a generosidade de Jesus. Que você receba o dom gratuito da vida. Aleluia, através de Jesus na sua vida. Que você receba o amor incondicional na sua vida. Aleluia. Não tenha medo. É certo que eu te tratarei com bondade. Aleluia. Então veja que Mefibosete achava que iria morrer, mas ele recebeu bondade. E não somente a bondade do rei para com a vida dele, mas o rei disse para ele: vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. O Senhor é aquele que restitui tudo aquilo que um dia nós perdemos. O Senhor entra com restituição nas nossas vidas hoje. Receba esta palavra no nome do Senhor Jesus, que Ele vai restituir aquilo que um dia você perdeu, aquilo que um dia ficou para trás. Aleluia. Receba a restituição na sua vida nesta noite. Aleluia. E quando eu estava meditando esta palavra, o Senhor me levou ali aquelas parábolas de Lucas no capítulo 15, precisamente a parábola do filho pródigo. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos essa história. O filho que pegou toda a sua herança e foi para o mundo. Gastou com amigos, com as prostitutas. Perdeu tudo. Foi cuidar de porcos. Teve vontade de comer a mesma comida que ele servia aos porcos. Mas um dia ele lembrou da casa de seu pai. Aí eu vou ter com meu pai. E vou voltar para minha casa. Lá na minha casa, os empregados do meu pai têm pão, têm alimento. E eu estou aqui padecendo. Eu vou dizer para o meu pai que eu pequei. Eu vou dizer para meu pai que não precisa me receber mais como filho, mas que eu seja um simples empregado na sua casa. E nós conhecemos essa história, irmãos, que quando aquele jovem está voltando para sua casa, o seu pai vê de longe, ele vai ao encontro desse filho, ele abraça esse filho. Esse filho agora está pedindo perdão, mas aquele pai está restituindo tudo na sua vida. Ele estava pedindo para o pai: pai, eu quero ser um jornaleiro, eu quero ser simplesmente um empregado teu, aleluia, porque eu pequei, porque eu errei. Mas aquele pai está dizendo: muda as suas vestes. Vamos trocar as suas vestes. Vamos colocar sandálias novas nos seus pés. E vamos colocar um anel nas suas mãos, um anel de autoridade. Ele foi recebido como filho. Tudo foi restituído na vida dele. Apesar dos erros, apesar de ter pecado, quando ele chegou na presença do pai, aquele pai recebe como filho.
Aleluia. Aquele pai agora faz uma grande festa por aquele filho que estava distante, que estava perdido. Mas agora chega o irmão mais velho. Esse irmão mais velho não aceita a bondade do pai para com o seu irmão. Aquele pai vai ao encontro do irmão mais velho. E aquele irmão mais velho diz para ele: olha, pai, o tempo todo eu estive aqui, cumprindo todos os mandamentos, e eu não ganhei nenhum cabrito para celebrar com meus amigos. Agora vem esse irmão, esse teu filho mais novo, que gastou toda a herança com seus amigos, com as mulheres. E agora ele volta e o Senhor faz uma festa para ele. E aquele pai então, cheio de amor, diz: olha, este teu irmão, ele estava perdido. Esse teu irmão estava morto. E agora ele reviveu. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes nós estamos agindo como Ziba e como este irmão mais velho, olhando para os defeitos, olhando para os problemas. Mas o Senhor é aquele que nos acolhe. O Senhor é aquele que nos abraça. O Senhor é aquele que restitui tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que nós desperdiçamos. O Senhor, Ele entra com restituição. Amém? Aleluia. E Davi, ele continua. Ele diz que vai devolver as terras. E agora ele diz: e você vai comer na minha mesa todos os dias. Aleluia. Ziba estava dizendo: olha, ele não serve para estar no palácio. Mas o rei está dizendo: você vai comer na minha mesa. E você sabe quem é que comia na mesa do rei? Os seus filhos. E os valentes. E os seus valentes, chamados os valentes de Davi. Eu fico imaginando aquela mesa posta. Ali naquela mesa está Salomão. E a Bíblia diz que Salomão é aquele que ganhou sabedoria. A essência da sabedoria. Também está ali naquela mesa, irmãos, Absalão. E a Bíblia relata que Absalão era um homem muito bonito. Era um jovem bonito. De fino aspecto. Mas que ia passar a sentar junto do aleijado, daquele que foi esquecido, daquele que foi colocado em terra estranha. Dos valentes do rei, um deles pelejou um dia inteiro. Quando seus amigos já estavam ali mortos, ele se viu sozinho. Ele empunhou a sua espada. E ao final do dia, quando ele venceu aquela batalha, ele não conseguia abrir as mãos. Aquela espada estava nas suas mãos, ele não conseguia abrir as mãos. Certa feita, o rei estava com saudade da água de Jerusalém. Ele estava distante no meio da batalha. 3 soldados foram buscar a água no poço. E trouxe para Davi. Aqui está, rei, a água com que você estava com saudade de beber. Os valentes do rei. Era com essas pessoas que Mefibosete passaria a se sentar. Aleluia. E já concluindo, irmãos, vamos imaginar que
Nós precisamos conversar com Mefibosete. Nós não o conhecemos. Mas o que nós sabemos dele é que ele é aleijado dos pés. E nós chegamos no palácio. Olha, eu vim para falar com Mefibosete. Ele está na mesa do rei. E nós entramos ali naquele salão. E agora? Ali estão os valentes do rei. Ali estão os filhos do rei. E quem é Mefibosete? Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, que quando nós nos assentamos à mesa do rei, todos os nossos defeitos são encobertos. Quando nós chegamos à mesa do rei, e nós nos assentamos, Ele está dizendo: estou perdoando os seus pecados. Estou perdoando as suas dificuldades. E tudo é encoberto. Aleluia. Por isso nesta noite, noite de Santa Ceia, nós nos assentamos à mesa do Senhor. Porque os nossos pecados foram lavados no seu sangue. Aleluia. Porque os nossos pecados são encobertos. As nossas vestes são lavadas. Aleluia. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Você é coberto pelo sangue de Jesus. Aleluia. Já não tem mais defeito. Os pecados foram remidos, foram embora. Aleluia. Aleluia. Como mencionei, nós merecíamos a morte pelos pecados. O salário do pecado é a morte, é o que diz a palavra de Deus. Mas nós recebemos amor incondicional, nós recebemos do Senhor o dom gratuito, nós recebemos do Senhor um favor imerecido. Nós recebemos do Senhor a graça. Aleluia. Você pode imaginar a graça de Deus sobre a vida de Mefibosete? Essa história é a minha história, é a tua história. É a graça de Deus trabalhando nas nossas vidas. É a graça de Deus trabalhando no meio da igreja. Aleluia. Porque nós recebemos o amor de Deus. Amém? Glórias a Deus. Mesmo assentado, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Mesmo assentado. Que nós possamos refletir um pouco sobre a nossa vida. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Reflita em tudo isso que o Senhor nos deu nesta noite. Por onde você passou, as dificuldades, os problemas, muitas vezes rejeição. Aleluia. Mas hoje o Senhor nos chama à sua presença. O Senhor nos chama para restituir, o Senhor nos chama para sentar à mesa com Ele. Aleluia. Generosidade de Deus para com as nossas vidas. Uma generosidade incondicional, um amor incondicional. Recebe de Deus, a graça de Deus. Aleluia. Aleluia.
soberano Deus, eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor. Porque naquele momento de dor, em que Jesus foi moído pela minha vida, pela vida da igreja, por cada um dos nossos irmãos, humilhado, foi calado para o matadouro, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância, para que nós fôssemos libertos, livres do cativeiro, para que nós pudéssemos ter esperança, aleluia, em que o dia em que as trombetas hão de tocar, nos chamando, vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, aleluia, glórias a Deus, onde nós vamos entrar e vamos adorar para todo sempre, aleluia, o autor e consumador da nossa fé, aleluia, Jesus, aquele que morreu, mas que ressuscitou no terceiro dia, está à destra do Pai, aleluia, aguardando aquele momento, aleluia, em que toda a igreja, aleluia, o verá. Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Jesus, Maranata, vem Jesus, vem nos buscar, Senhor, aleluia, para que nós possamos, aleluia, nos livrar dos dias que são maus, das dificuldades que nós enfrentamos aqui nesta vida, nesta terra, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, aleluia, nesta terra somos peregrinos, porque nós somos cidadãos do céu, aleluia, aleluia. Senhor, nesta noite assentaremos à Tua mesa e nos tornamos iguais. Não há diferença entre nós, mas haverá um grupo de irmãos que tem os seus nomes escritos no livro da vida, no rol dos salvos. Nos abençoa, Pai, e nos fortalece. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.